Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje eu tô gravando e fazendo, né, a edição desse áudio através do Adobe Podcast, porque simplesmente ele limpa a sua voz e dá uma clareza, bem qualidade sim, de microfone profissional. Eu gostei do trabalho que eles fizeram em salvar a minha voz, né, da destruição de áudio que foi, né, o vento ontem, na gravação que eu fiz ontem. E Em resumo, tá? Hoje é mais aquele podcast que eu tô requentando um assunto, porque a gente sempre tem insights novos e pensamentos diferentes acerca de um assunto, né? Há um tempo atrás eu escrevi um texto chamado Por que que eu não sou um tradicionalista ou conservador? E esse texto, ele era, né, fazia alusão a um texto do Hayek, Why Am I Not a Conservative? Que é porque eu não sou um conservador, né? E eu não tinha abordado muito o aspecto econômico do problema do tradicionalismo, né. Eu só abordei mais o aspecto mais essencial da coisa, mais focado, né, na filosofia, melhor dizendo, e eu não tinha me ligado, né, eu tô vendo um pouco sobre a parte mais técnica, né, de música, não tô falando nem de teoria musical, né, mas de um vídeo sobre bandas e afins, e isso tá me trazendo alguns insights. A arte ela traz alguns insights para a vida intelectual, né. Para a vida intelectual. E eu comecei a perceber que a própria essa teoria, né, evolucionista, né, de economia institucional, a nova economia institucional, a teoria evolucionária austríaca, né, muito baseada em Hayek, das instituições, essa evolução orgânica, desde Menger, né, já tinha essa semente. O Menger, assim, ele é magistral na escola austríaca, porque ele é o cara que ele já lançou as sementes de tudo que viria a ser desenvolvido na escola austríaca. Eu não estou dizendo que ele lançou a teoria econômica pronta, mas ele lançou as sementes de tanta coisa que a gente vê hoje como inovação, né, principalmente essa questão institucional, propriamente, né, economia institucional. E o Menger e o Hayek, eles têm muitas similaridades, porque o Hayek ele começa a desenvolver essas coisas que estão lá no Menger, mesmo ele tendo sido aluno do Mises, né. E o Hayek ele fala, por exemplo, de que o conservadorismo acaba sendo uma forma de manter, principalmente formas de produção, né, que tem a sua produtividade já atrasada, né, propriamente, que não tem esses avanços, né, melhor dizendo, na produtividade. Isso a gente vê principalmente com movimentos antitecnológicos, né, desde o do final do medievo, com quebra de crenças, né, e por aí vai. A gente vê também com várias resistências a avanços tecnológicos. É um reacionarismo, vai, de certa forma, né, em relação ao desenvolvimento tecnológico e econômico, acaba sendo um problema. É lógico que se você pegar, por exemplo, uma cosmovisão marxista, eles vão dizer que a centralização econômica que vai trazer uma suposta racionalização de um monte de coisa que a razão humana não é capaz de contemplar, como essa evolução orgânica, seria a evolução natural também das formas de produção, né. Mas também essa forma centralizada, ela na realidade, ela é a maior barreira para o desenvolvimento tanto tecnológico quanto, da produtividade, né, e do desenvolvimento da tecnologia de produção. Mas enfim, eu não vou entrar nessas tecnicalidades, porque é muito complexo, tá. O problema do cálculo econômico no socialismo é um problema complexo, é um problema de especialização do capital, a questão qualitativa, a heterogeneidade das demandas, é uma questão extremamente complexa. Então eu não vou entrar nisso agora, porque esse não é o ponto central do meu vídeo, né. O ponto central justamente é que esse tradicionalismo extremo, né, como eu escrevi no artigo, que leva também ao apego das aparências, ele também leva você barrar a evolução que é até natural das coisas e também a evolução econômica, de produtividade, né, de aumento de tecnologia. A gente pega o exemplo da música que essa galera mais geralmente mais conservadora de gênero, né, de gênero musical,
que é contra, por exemplo, mistura de gênero, música experimental. O Metallica sofreu muita crítica por conta disso ao longo da história, né? O Bring também, que eu trouxe no último vídeo. E até o estar utilizando AI agora para limpar meu áudio no podcast, poderia alguém dizer, cara, mas assim, você tá usando uma AI para reconstruir as ondas sonoras da sua voz e não reconstruir o barulho ao redor. Beleza, se for assim, se isso teoricamente não é a minha voz, propriamente, o que que gera a minha voz? A minha voz, ela vem, né, nas minhas cordas vocais, ela faz essa ressonância, né, nas pregas vocais, na verdade, e gera uma perturbação, uma onda, né, de som que vai sendo captada e registrada digitalmente num dispositivo. No caso, meu celular, que depois vai para o meu computador e aí eu vou fazer todo esse tratamento. Então, o que está sendo registrado não é propriamente a minha voz, mas as ondas sonoras que ela registra, né. Se bem que as minhas ondas sonoras também, elas não estão relacionadas à minha essência propriamente, né. Elas estão relacionadas a uma série de contingências materiais que vão produzir um determinado formato de onda sonora. Então, se a gente olhar, né, e falar que pela mera questão material da coisa, não é a minha voz e não sou eu que estou falando aqui, então, de qualquer forma, a própria materialidade da minha voz, ela invariavelmente também não está relacionada com a minha identidade, né, com o meu intelecto e por aí vai. E se a gente for colocar as coisas como se a AI, IA, né, eu tô fazendo o vício do meu amigo de juntar IA com AI. Não é uma reconstituição fidedigna, porque ela limpa e ela refaz baseada na onda sonora anterior. Cara, a própria materialidade da minha voz que é registrada no celular não é a mesma materialidade da que eu falo, enquanto eu falo. Então, isso já era aquele problema do barco, eu esqueci o nome bonito grego que deram pra isso, né, mas aquele barco que ele perde a identidade conforme ele vai mudando as peças, sabe? Então, eu acho que é meio bullshit a gente se apegar, muito a essa questão e também tem a ver com esse reacionarismo de que você tem que reacionarismo tecnológico, né, assim como tem o musical, de você se barrar contra as inovações tecnológicas, né, e até mesmo revoluções tecnológicas. Então, essa visão ilemórfica, né, que eu tento trazer, que existe a essência, e essa essência não é material, existem as aparências, é muito importante, né. Eu não estou defendendo o missal novo ou na parte católica da coisa, né, ou dizendo que a gente deva mudar para essa visão mais sentimentalista gospel, por exemplo, da liturgia, porque eu acho que a liturgia católica tradicional, ela tem um simbolismo muito forte, esse simbolismo aponta para uma ordem eterna, naturalmente, tá. Mas também não condeno 100% o missal nas línguas, né, de cada país, né. Eu acho que o latim é importante, ele deve ser preservado como uma língua universal católica, né, para todas as nacionalidades, mas por outro lado também é importante se adaptar para as pessoas entenderem a mensagem do evangelho e levarem para o coração. Então existe 2 pontos dessa balança, né. E o Lemorfismo é isso, a gente entender que tem uma ordem eterna, defender essa ordem eterna independente da corrosão temporal, mas entender que algumas coisas elas precisam mudar até para melhorar, né, até para serem, realmente serem aprimoradas, né. Eu tô começando a pensar em inglês demais, eu tenho que segurar um pouco isso, e não é por causa do mercado financeiro. Essa é a mensagem, eu só queria trazer um pouco essa questão econômica propriamente do tradicionalismo, tá bom? Espero que fique bom esse áudio, principalmente depois da tratativa de áudio. Teve alguns ruídos aqui, acho legal ter essa ambiência para eu fazer a comparação, né. Como não teve vento que destruiu mais minha voz, eu acho que não vai bugar tanto o pitch vocal, mas eu vou dar uma olhada em como que vai ficar o produto final, beleza? Forte abraço, fiquem todos com Deus, Omnium nos este, et Omnium Turinunum, um bom final de semana a todos, tá bom? E me desejem o máximo de sorte, orem por mim, tá certo? Que eu tô numa etapa de transição, tô aproveitando pra gravar vídeo pra caramba, né, quando a gente tem tempo, a gente tem que aproveitar que a gente tem tempo, né. Então, lógico, né, também tenho tempo pra estudar minhas outras coisas e tal, mas eu tô realmente mais focado nessa questão de recolocação. Mas é isso, guys. Tamo junto e até a próxima.